Fala, Luizão. Hoje a gente vai falar de um assunto que vem abalando as estruturas mundiais. E esse assunto tem a ver com os Estados Unidos. Se todas as grandes potências mundiais caíram, será que os Estados Unidos vai cair também e terá uma outra potência que assume esse lugar? Agora é a hora da gente discutir. Será que a história é cíclica? Será que a soberania de um país ela é perpétua ou uma hora esse cenário muda? Bom, a gente está aqui para conectar essa ideia. Só que antes da gente conectar essa ideia, o Luiz tem um super recadinho para você. Primeiramente, hashtag obrigado para vocês que acompanham o canal e estão seguindo a gente e aproveitando esse momento de conexão de ideias. Segundo, para vocês ajudarem a gente cada vez mais, dá seu like, se inscreve no canal se vocês não se inscreveram ainda para acompanhar todos os episódios, os próximos vídeos que a gente lançar. E, por último, como agradecimento por vocês estarem aqui dando esse favor pra gente e compartilhando e ajudando a gente a crescer aqui no YouTube, a gente queria dar um presente para vocês, que é o cupom do Foremost10. Com esse cupom do Foremost 10, vocês vão ter 10% de desconto na loja da Foremost, tanto em todos os produtos da loja, como também em futuros serviços que você precisem, em peças personalizadas, ou até mesmo materializar aquele personagem que você tanto gosta. Então não deixe de entrar em contato com a Foremost 3D e entrar no site para conferir as super novidades. E a Foremost também agora é revendedora oficial de matérias-primas aqui em São Paulo. Então, se você está também em busca de desenvolver a sua habilidade na impressão 3D, corre lá que tem muito produto bacana para você. E agora, Luizão, chegou a hora da gente falar do assunto que realmente eu estou vendo em muitas rodas de conversa, podcasts, que é realmente discutir. Será que chegou ao fim a soberania dos Estados Unidos no mundo? O que vem abalando tanto o cenário político e principalmente econômico dos Estados Unidos? Bom, a gente está vendo aí um desgaste muito grande politicamente entre os Estados Unidos, muito causado pelos belíssimos amigos que eles têm, os russos, né, na guerra da Ucrânia, que não termina mais e todo mundo passou um pano geral ali, né? Então é uma situação muito crítica. Porém, a gente tem alguns momentos históricos, e aí vem o Luiz contando a história novamente, que podem ter gerado alguns pontos de inflexão na história. Um deles foi o governo americano forçar a mão ali da ONU sobre as sanções na Rússia. E um dos principais problemas que a gente vê que pode ter causado essa inflexão é a retirada dos bancos russos do sistema SWIFT e o congelamento dos valores que que o governo russo tinha fora da Rússia, de títulos principalmente públicos americanos. E isso é algo que todo mundo até então achava que ia ser inviolável na economia aberta americana, onde o direito de posse de bens financeiros nunca seriam confiscados e essa liberdade seria sempre mantida. E aí a gente basicamente jogou os russos no colo dos chineses, que tem hoje uma das maiores redes de cartões de crédito do mundo, já que não podem ser mais utilizados Mastercard e Visa na Rússia. A China simplesmente ofereceu para eles um sistema que eles têm, que já é utilizado por quase 2 bilhões de pessoas. Agora a Rússia também está conectada no sistema bancário chinês. E isso acaba sendo preocupante, né? Imagine um bloco inteiro, só um bloco composto por Rússia e China, meio que contra Estados Unidos, é realmente preocupante, porque você acaba estabilizando uma questão política e econômica, né? E a gente sabe quanto que os Estados Unidos e principalmente o mundo é amarrado hoje com a China. Uma situação recente foi a visita da Nancy Pelosi, né? Em Taiwan. E a gente sabe que existe todo um histórico de Taiwan enquanto a sua independência em relação à China. Mas isso soou como uma ofensa para a China, né? Poxa, eles vão fazer realmente essa visita em Taiwan, mas será que essa visita em Taiwan só foi de cunho econômico? Será que ela não teve um tom de resposta dos Estados Unidos? Poxa, peraí, eu preciso mostrar um pouquinho mais de soberania, só que isso levou, acho que mundialmente, a toda a população poxa, será que não é uma jogada muito arriscada? Nas horas que a Nancy Pelosi fez a visita em Taiwan, foram as horas mais angustiantes, tenho certeza, para alguns
dos cidadãos mundiais, né? Então, Biden foi um pouco contra essa visita, exatamente por ser um assunto muito delicado, pois a China tem uma política que chama uma única China. Então, nenhum país pode apoiar Taiwan, senão ele estaria sendo contra o governo chinês, a República Chinesa, ou eles têm que apoiar só a República Chinesa, então eles seriam contra o governo de Taiwan. Os Estados Unidos, obviamente, não é louco, ele simplesmente apoia o governo da República Chinesa, então, óbvio, desmoralizando, entre aspas, ali, a independência de Taiwan. Porém, a Nancy Pelosi foi exatamente meio que fazer esse bem social ali entre, não, a gente não reconhece, mas a gente é parceiro, e isso incomoda muito os chineses, e houve questionamentos da China fazer embargos econômicos nos Estados Unidos devido a esse tipo de tratamento que aconteceu, né? Então isso gera mais um ponto de conflito dentro das relações que já não estão tão boas desde o governo do Trump com a China, né? E agora, vamos para pensar. Existe uma ala aí de governantes mundiais e até mesmo de pessoas engajadas politicamente que entendem que o Biden não passa toda essa mensagem de líder que passa aquela confiança para a nação. Mas será que isso realmente é verdadeiro? Eu acho que tem uma mistura, tá, pessoal? Isso aí é a minha visão do que o pessoal entende como lado político e como imagem. Realmente eu acho que tem alguns déficits de imagem do Biden que realmente fazem perder essa confiança, talvez, da população dos Estados Unidos. E a gente vê isso em pesquisas que acabam ocorrendo até no próprio país. Mas será que as coisas não estão muito polarizadas, não só nos Estados Unidos, como mundialmente, que estão levando a população mundial a levar esse caráter um pouquinho a um nível maior? Eu tenho essa impressão. E você, Luizão? Eu acho que o grande problema do mundo foi quando a gente tinha duas grandes potências, ou grandes dois blocos econômicos, né? Então a gente tinha a União Soviética, que era um bloco econômico, e o resto do mundo capitalista, em teoria, que era um outro bloco econômico, né? E quando a gente venceu essa barreira e começamos a ter um momento de paz, em teoria, e uma economia muito mais integrada, foi o momento em que a gente teve maior desenvolvimento econômico e maior paz no mundo. A construção desse bloco econômico, novamente, né? Então, a China junto com a Rússia, e são países que têm muitas sinergias, apesar da Rússia não ser muito das mesmas ideias da China, porém, a Rússia está vendendo muito petróleo para a China está comprando petróleo com um valor muito mais barato, e a proximidade territorial facilita muito isso. E a China também tem o controle de quase todas as indústrias do mundo, né? A gente viu com a crise da Covid, a crise logística fez com que a gente evidenciasse aí o poder de controle de todos os mercados que a China tem. Então, esses desgastes, esses afastamentos de conversa entre os países faz com que a gente se preocupe bastante, e a China, por ter 2 bilhões de pessoas, é uma potência econômica muito forte, seja de crescimento abundante, mas também de desenvolvimento de novas tecnologias e de integração. Então, a China ela saiu de uma época onde ela tinha muita cópia, né, vamos dizer assim, de tecnologias, e agora ela desenvolve tecnologias, ela está na frente do mercado, né? Então, muita coisa é construída e concebida pela China com cientistas, engenheiros, né, pessoas que desenvolvem realmente esse novo conhecimento. Isso leva a China numa posição muito grande. Porém, todo mundo fala que os Estados Unidos caindo, né, ele perdendo essa força econômica, perdendo essa potência de ali ser uma potência que estabiliza o mundo em ambos os cenários, né, seja econômico e seja político também, pela sua força militar, colocaria quem seria a próxima nação a assumir esse trono, né? Todo mundo indica a China devido a exatamente isso, né? Uma grande população, um grande mercado economicamente ativo, desenvolvimento, porém ainda falta algumas pecinhas para você construir uma grande potência, né? Uma delas é liberdade. Então a China, a gente não pode esquecer que ela não é uma república liberal, ela é uma república controlada por uma família há milhares de anos, né? Então, a República Social da China tem controle de quase todas as empresas do território chinês. Ela tem o controle do que você pode ou não desenvolver. Então a gente já viu muitos empresários chineses simplesmente sumindo. Então isso faz com que a gente não tenha um grande desenvolvimento e perspectivas de crescimento da indústria econômica no país, apesar da China ter adotado o capitalismo
como sua frente de economia, né? E tá aí o caso do dono do Alibaba para comprovar isso, né, Luizão? Mas e se a gente voltar também os olhos para os próprios Estados Unidos? Hoje, se a gente for para pensar qual que é a moeda com o principal câmbio mundial? É o dólar, pessoal. Então, assim, tem muitos fatores que ainda estão enraizados para levar os Estados Unidos a perder sua soberania. É muito difícil que isso aconteça, tá? Pelo menos num grau de importância do dia para a noite. Então, assim, vamos imaginar quantas nações e países estão já vinculados ao dólar. Quantos fluxos e comércios seriam impactados com algum tipo de derrocada dos Estados Unidos? Então, seria muito difícil. Óbvio que talvez não esteja naquele mesmo patamar de anos anteriores, talvez a geração hoje dos Estados Unidos não esteja vivendo os seus melhores momentos, até porque a gente sabe que a geração recente dos Estados Unidos talvez nunca tenha vivido um índice de inflação tão alto no mercado interno, mas para a gente falar, poxa, os Estados Unidos perdeu a soberania e já tem outro país para tomar o lugar, eu acho que seria muito recente e talvez até imprudente da nossa parte, visto todo esse enraizamento e também a questão de dependência da própria Europa com os Estados Unidos. Então, pessoal, agora a gente quer ouvir um pouquinho de vocês. Vocês entendem que realmente os Estados Unidos está perdendo o papel de protagonista no mundo? Coloca aí nos comentários para a gente entender um pouquinho. Complementando um ponto aqui, fazendo uma relação histórica, né? O único jeito de você quebrar uma potência, normalmente ela se quebra por dentro. Dificilmente alguém muito superior vai assumir a posição de um dia para o outro, né? Então, a gente pega ali o caso de Roma, né? Ela caiu por causa de diversos conflitos internos. Podemos ter conflitos internos nos Estados Unidos nos próximos anos? Claro que sim, a gente já viu ali aquela cena do Trump ali próximo das eleições como um possível conflito interno. Uma guerra civil é muito provável? Muito difícil hoje em dia, né? Então, a erosão política interna e o avanço das políticas externas para que isso realmente tenha uma inversão de papéis, a gente acredita que esteja muito longe, né? Eu, particularmente, não imagino que nos próximos 50 anos vamos ver essa troca de poder acontecer. Pode ser que demore um pouco mais, pode ser que demore um pouco menos. Eu imagino que seja muito difícil, né? Podemos estar passando por várias turbulências, mas existe aí sempre a dúvida, né? Então, que nem o Rodan falou, comenta aí, o que vocês acham que poderia acontecer para a gente ter essa inversão de papéis e teremos um mundo muito diferente se uma China assumisse como principal potência e ditar as regras e tendências dos mercados econômicos e do futuro das nações aí do planeta? O que vocês pensam? Não se esqueçam e compartilhem esse vídeo para a gente também pegar muito mais percepções de outras pessoas que talvez tenham visões totalmente diferentes da nossa, mas que é importante a gente entender e ver, às vezes, talvez a gente mude até a nossa própria percepção. Beleza, pessoal? Até mais! Até mais, bora conectar ideias!